E você que está acompanhando a gente sabe que nosso assunto de hoje é a gravidez na adolescência. Essa situação envolve saúde pública e também pode envolver a justiça. Agora sim, a gente fala com o Mike Araújo sobre essa parte, quando há necessidade da intervenção judicial nessa situação. Mike. Eu estou aqui com a doutora Monique Vaz, promotora, que vai ajudar a gente a entender um pouco sobre esse assunto. Doutora, boa tarde. Para começar, quando que a gravidez na adolescência é considerada crime? Pelo menos por parte do homem ou da mulher, quando que é considerada crime? É previsto no Código Penal um crime chamado estupro de vulnerável. Quando uma pessoa ela pratica um ato sexual com um adolescente menor de 14 anos, esse crime ele pode ocorrer. Tanto para o homem quanto para a mulher? O sexo, tanto da vítima quanto do agressor, e aí nós vamos extrapolar a questão da discussão da gravidez, mas o sexo tanto da vítima quanto do agressor é irrelevante para a configuração do crime. Isso porque o estupro de vulnerável, ele abrange tanto a conjunção carnal com o menor de 14 anos, quanto a prática de atos libidinosos. Atos libidinosos são aqueles atos que abrangem outras condutas diversas da cópula propriamente dita. Seria, por exemplo, a conduta de alguém passar a mão nas partes íntimas da vítima, ou pedir para ela tirar a roupa e ficar observando de forma lasciva. Isso poderia se configurar em ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Por conta disso, a gente consegue imaginar que a vítima pode ser tanto um menino, menor de 14 anos, ou uma menina. E o agressor também pode vir a ser um homem ou uma mulher. E se houver consentimento, no caso de adolescentes, pessoas com menos de 14 anos, o consentimento não vale nada, né? O consentimento já foi muito questionada essa questão, se seria possível por parte da vítima consentir. Hoje é pacificado pelos tribunais, pelo STJ, e também houve uma modificação não muito antiga do Código Penal, pacificando essa questão. Hoje tem-se que não importa se há o consentimento, e mais, além do consentimento, não importa se a vítima ela tem uma vida pregressa, que se ela já havia sido iniciada na vida sexual, se ela tinha o hábito de manter relações sexuais, e também não importa se ela mantinha um relacionamento amoroso com o agressor, um namoro, uma relação de convivência. Isso tudo para a lei penal é irrelevante. E quando são dois menores de 14 anos? Se nós estivermos diante de dois menores de 14 anos, na verdade não ocorrerá crime. Ocorrerá um ato infracional se o agressor ele for adolescente, ele for maior de 12. Nessa hipótese ele virá a ser processado ou serão utilizadas as medidas que existem do Código de Defesa, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando os pais podem ser responsabilizados? Os pais podem vir a ser responsabilizados se ficar demonstrar que eles agem de forma omissa em relação aos filhos, ou se eles têm um comportamento ativo que não seja adequado para a criação, para a formação desses adolescentes. Retomando o que a senhora já explicou, para a gente detalhar um pouco melhor, não é necessário contato para ver o crime. Ele pode, por exemplo, acontecer pela internet? É possível, sim. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu que seria possível a configuração do crime de estupro de vulnerável quando há o contato entre agressor e vítima através de um contato via internet. Isso quer dizer que, vamos imaginar, através de uma ligação entre ambos, seria perfeitamente possível a existência do crime se o agressor ele pede para a vítima, vou dar um exemplo, tirar a roupa, ter um comportamento sexual, um comportamento que induza a satisfação da libido do agressor. Então, o que a jurisprudência decidiu o que o tribunal decidiu foi que, na realidade, não há necessidade de contato físico entre os dois. O contato virtual é suficiente.
Se baseando nos casos em que a doutora atuou, é comum esse tipo de crime? Infelizmente é. O estupro de vulnerável é uma realidade que a gente enfrenta também por uma questão cultural, né? Hoje a nossa sociedade, ela valoriza o homem, há pelo menos uma parcela da sociedade que valoriza o homem que tem um relacionamento amoroso, que tem um contato sexual com uma pessoa chamada novinha. É muito difundido até esse vocábulo. Para além disso, nós também enfrentamos uma situação de alguma parcela da população tem uma situação socioeconômica muito frágil. E acaba, infelizmente, acontecendo dessas pessoas, dessas famílias entregarem esses menores, essas meninas, para pessoas, para namorar com pessoas mais velhas, para serem amadas dessas pessoas mais velhas. O que eu quero frisar é que toda essa situação, mesmo que a família entregue, mesmo que o menor consinta, nada disso afasta a existência do crime, se as vítimas forem menores de 14 anos. Geralmente, quando se dá o processo, quando é identificado que houve o crime? É muito comum que esses fatos eles sejam narrados na delegacia de polícia, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem muito contato imediato com essas situações, porque geralmente são as pessoas que são chamadas imediatamente para lidar com os problemas que decorrem disso tudo. E também é possível que no próprio Ministério Público, os familiares, as vítimas, procurem o promotor de justiça para poder narrar o que está acontecendo. A partir daí, uma investigação é deflagrada e, se for confirmado, a pessoa é denunciada, processada e pode vir a ser condenada. O poder público pode ser responsabilizado de alguma forma? O poder público ele tem o dever de estabelecer políticas públicas de proteção em relação às crianças e adolescentes. Se ele assim não o faz, ele pode vir a ser cobrado, seja através de ações civis públicas, seja o próprio gestor ser cobrado por ele se omitir deliberadamente em relação a essas políticas públicas. Tudo isso é possível. E os agentes públicos também, que se tomarem conhecimento de fatos que devam tomar providências e não tomam, eles também podem ser responsabilizados. Doutora, muito obrigado pelas informações, bom trabalho